Nós vamos escutar o delegado Farias da Polícia Federal, que vai mostrar também um dos elementos, né, exatamente do SISBIM, né, colabora aí direto, e a gente sabe o papel que a Polícia Federal tem tão importante em fazer parte desse monitoramento e exatamente da investigação e do combate a isso. Delegado Farias, a palavra. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todas, todos. Com a vênia da autoridade mais antiga, inicialmente quero agradecer a possibilidade de falar de um tema que para mim é muito grato. Até hoje, formalmente eu estou na Academia Nacional de Polícia, então eu estou no estabelecimento de ensino da Polícia Federal, mas até semana passada eu completei 18 anos no Grupo de Operações Especiais, Comando de Operações Táticas. E nesse tempo eu trabalhei na área QBRN e também prestei alguns serviços com o Grupo Antibomba da Polícia Federal. O Grupo Antibomba da Polícia Federal ele é separado do Grupo de Operações Especiais, então, eventualmente, eu fazia serviços com nossos colegas do Grupo de Bombas Explosivos, mas estava sempre lotado no Grupo de Operações Especiais. O que eu tenho para apresentar hoje é justamente o trabalho que nós fazemos na Polícia Federal, as áreas que trabalham com a atividade QBRN, a interface que nós temos no combate ao crime organizado, envolvendo, eventualmente, a questão QBRN, principalmente da parte que trata sobre terrorismo, que é um tipo de crime organizado que nós, da Polícia Federal, trabalhamos com um foco mais específico após a criação da legislação de enfrentamento ao terrorismo. Espero que depois, terminando a minha apresentação, nós possamos discutir questionamentos, dúvidas. A ideia principal, e eu acho isso muito importante, é que nós divulguemos esse trabalho na Polícia Federal. A gente vai ver que a interface nossa da Polícia Federal, principalmente com os grupos de operações especiais do Exército, da Marinha, da Força Aérea, ela tem uma sinergia muito grande. Nós, eu cheguei no COT em 2007 nós tivemos o Pan-Americano, nós temos já um trabalho bem sinérgico com as Forças Armadas, principalmente com os grupos QBRN, a área de operações especiais, e de lá para cá nós fortalecemos essa ligação e mantemos esses contatos. Logicamente, nem sempre foi assim. Os grandes eventos, como eu disse, eles ajudaram muito essa aproximação, mas 2006, quando houve o encontro dos países árabes, talvez não tenha saído como sai hoje, né? Eu estava agora no BRICS, que foi realizado o encontro foi realizado aqui no Rio de Janeiro, e a ligação com as Forças Armadas foi muito boa, e só fortaleceu aquilo que a gente vem treinando desde de 2007 para cá. 2006, né? É melhor incluir 2006, porque já desde 2006 foi a primeira vez que trabalhamos juntos e estávamos a aprender a trabalhar de uma forma multiagências. Então, vou seguir o seguinte sumário aqui, falar um pouco de como a Polícia Federal atua, as ameaças na segurança pública, a atuação multiagência, principalmente numa área que envolve uma resposta conjunta, os desafios, e fechamos com a apresentação de um exercício QBRN que fizemos em campo. A atuação da Polícia Federal na área QBRN, ela é eminentemente na área de security. Podemos trabalhar, sim, na área de safety, envolvendo a emergência, com a defesa civil, com os bombeiros, como fizemos na crise de enchente no Rio Grande do Sul. À época eu estava no COT, nós fomos acionados para lá para dar a resposta como apoio à resposta à gestão da crise, que nessa forma se chama de controle de incidentes. Então, estávamos apoiando. Mas a área QBRN, a atuação da polícia é voltada para a área de security. O que é security? É justamente quando há a prática intencional humana voltada para o crime. Então, o QBRN, para nós, abrange a nossa responsabilidade quando
esses agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares são usados para uma prática criminosa, seja como vetor fatal, utilizar como arma ou como mercancia, o contrabando desses agentes químicos. O problema todo quando nós falamos QBRN, para nós policiais, é a falta de historicidade. Não temos um volume grande de ações QBRN como arma. Temos, sim, como material. Já tem operações nossas da Polícia Federal no Amapá, onde foi identificado o desvio de material radiológico. Fora do Brasil, essa prática é mais comum e nós recebemos essas informações para nos prepararmos de unidades policiais externas ou da Interpol. Então, a gente vai falar aqui dessa problemática externa, que é o que me preocupa. E, realmente, o nosso crime organizado, basicamente PCC, Comando Vermelho, eles têm, sim, a sua motivação, eles têm, sim, a sua atuação contra o Estado, eventualmente. A gente vê isso aqui no Rio de Janeiro, vimos em São Paulo, vimos em vários outros estados, quando eles destroem ônibus, colocam fogo em casas, atiram contra postos policiais. Então, existe sim a intenção. Eles não se utilizaram até hoje de material QBRN, mas o acesso, principalmente material radiológico, ele não é difícil. O acesso ao material químico, a gente vai ver uns exemplos aqui, não é difícil. Então, tem a intenção, ainda não se utilizaram dos meios. E a oportunidade surge a todo momento. Então, nós, ainda pelo COT, semana passada, estava em Porto Seguro, criminosos armados com fuzis e resistindo à ação da polícia. Para mim, a base do COT é Brasília. Para mim foi uma novidade, principalmente numa cidade numa área como Trancoso, um local que para nós, para a maioria dos brasileiros, é um local paradisíaco e turístico. E lá tivemos um enfrentamento com fuzil, 5 mortos, né? Então é uma coisa diferente. Então essas oportunidades de se valer dos agentes QBRN para uma ação hostil, isso é uma realidade que surge a todo momento, quando há a intenção de desestabilizar o governo regional ou municipal, que sai estadual ou nacional. Essa organização criminosa lá queria uma desestabilização regional. Então, existe possibilidade, existe intenção, faltam os meios, que a gente vai ver que não é tão difícil de se obter. Quando pensamos em oportunidade, principalmente quando fala-se de crime organizado, a gente não pensa o Brasil como alvo, principalmente de organizações estrangeiras. Pensamos como palco. Né? Temos aí diversos grandes eventos, a gente vai ver aqui a responsabilidade da Polícia Federal e muitas autoridades que têm um risco alto à sua vida devido a diversas organizações criminosas terroristas. Então, temos também essa preocupação e especificamente na legislação, ele trata desse tipo de prática criminosa, terrorista, e para nós da Polícia Federal, as autoridades estrangeiras, elas têm, a gente dá níveis de importância devido ao risco que elas correm, eventualmente, quando vêm participar de algum evento internacional no Brasil. Então, os grandes eventos, nós temos diversas áreas que trabalham dos assuntos que estamos tratando aqui. Temos uma diretoria de proteção à pessoa. Essa diretoria é a que trata de dignitários estrangeiros. Então, quando nós temos grandes eventos, como o BRICS, COP, teve o G20 aqui no Rio de Janeiro, a coordenação da segurança das autoridades estrangeiras é dessa diretoria. É nesse momento que nós nos alinhamos com as Forças Armadas, nos alinhamos com as polícias estaduais para prover a segurança dessas autoridades. Para isso, nós temos 4 áreas de atuação.
O Comando de Operações Táticas é o grupo de operações especiais, ele tem a sua base em Brasília e a caracterização da sua atuação na área QBRN é por ocasião da necessidade de uso da força. Hoje eu trabalho com 3 áreas, QBRN, uso da força e gestão de crise. Então, acaba que esses 3 momentos são os 3 momentos que nós, quando eu estava lá, trabalhava a área de atuação QBRN. Por quê? Porque se não existe, se uma fonte está lá e foi resultado de uma prática criminosa, mas não existe resistência, não existe ninguém ali impedindo o acesso dessa fonte, nosso pessoal da inteligência ou o nosso pessoal do grupo de bombas explosivos, eles mesmos podem ir lá e solucionar o caso. Ou a perícia forense vai lá para retirar esse material envolvida numa prática criminosa, porque se não estiver envolvida numa prática criminosa, não, existem outros órgãos, a CENEM vai lá e retira esse material de lá, por exemplo. Mas o Comando de Operações Táticas, ele aparece quando existe essa resistência. Então, existe um binômio que a gente chama de complexidade e alto risco. Envolvendo complexidade, uma situação difícil de se alcançar, e alto risco, a gente aciona o grupo de operações especiais. Um outro grupo que também trabalha na área QBRN é o grupo de bombas e explosivos. O grupo de bombas explosivos, ao contrário do COT, o GBE, ao contrário do COT, ele é descentralizado. Nós temos um órgão central na Diretoria de Tecnologia, do lado ali da BIM. O COT e o GBE, eles não pertencem à mesma diretoria, mas se encontram lá no setor policial sul. E quando temos grandes eventos, como no Rio de Janeiro, e aqui nós temos 2 policiais treinados do grupo de bombas explosivos, nós fazemos parcerias com as polícias estaduais e com as Forças Armadas. Então, por ocasião do BRICS, nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a CORE, o BOP, o Batalhão de Cães, e com a SENASP, que trouxe outros policiais de outros estados para apoiar a Polícia Federal na execução dessa operação de segurança. Então, nós temos 2 áreas, agora que eu já disse, a GBE, ele é da DITEC, Diretoria de Tecnologia, e o COT é da Diretoria Executiva. Temos uma terceira interface executiva ainda, que é a Diretoria a Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo. É uma unidade da inteligência, então uma outra diretoria ligada à DIP, Diretoria de Inteligência Policial. Eu acredito que a DIP tem a maior interface com a BIM, que o pessoal do COT e o pessoal do GBE, e esse grupo ele é vocacionado para fazer o levantamento de inteligência, as investigações, os inquéritos que se relacionam com práticas terroristas. A diretoria de inteligência mais ampla e tem uma divisão que é vocacionada para enfrentamento ao terrorismo. Dentro desse grupo, nós temos alguns colegas que têm o conhecimento específico conhecimento específico de QBRN. Então, a inteligência, o levantamento de dados de inteligência, ele fica mais aprimorado. E temos também a Academia Nacional de Polícia, onde entra a Academia Nacional de Polícia nessa resposta QBRN, na difusão do conhecimento. Nós temos 3 áreas executivas de atuação, COT, GBE e DETER, e temos uma área de difusão de conhecimento, de trabalho de doutrina, de propostas de intercâmbio, propostas de exercício. Qualquer dos pontos, COT, GBE ou DETER, eles podem fazer essas propostas de exercício e contar com o apoio da academia. Temos lá um setor de cooperação, que eu pretendo aproximar daqui da ECM, para que a gente consiga trabalhar em outros projetos, não só na área QBRN. E esse setor de cooperação ele é muito ativo, tanto com estabelecimentos de ensino nacionais, quanto estabelecimentos de ensino de fora do país. O grande problema da QBRN é justamente a utilização, o desvio eventual dos agentes. Por que desvio eventual? Aqui a gente tem alguns exemplos de veículos que foram furtados com
fontes radiológicas. Então, no momento que o criminoso descobre que praticou um furto e tem dentro um material radiológico, e existe essa intenção de difundir que ele furtou algo que ele tem que devolver logo, normalmente não temos problemas para encontrar essas fontes. Mas vejam que isso aqui é uma situação onde os criminosos tinham a intenção de furtar veículos. Em determinada área de descomissionamento, uma área onde fica o material radiológico para aguardar, alcançar a sua meia-vida, já houve registros de acessos externos, acessos proibidos, também vocacionados para furto de veículos. Vejam que o acesso foi realizado, mas não houve a intenção naquele momento de se obter o material. Por isso que eu reforço a preocupação que temos que ter, as agências, principalmente os gestores, nesse tipo de prática criminosa. Difusão de conhecimento entre organizações criminosas. Falamos de que não temos histórico de ações utilizando como vetor o agente QBRN. Como arma, não. Mas, na Colômbia, aqui do lado, já houve a tentativa da Farc de se construir uma bomba suja. Então, a bomba, o artefato explosivo, que é apenas um vetor para lançamento do material radiológico. E, às vezes, a pessoa, o gestor, eu me preocupo muito com os gestores, porque o gestor é o dono do cofre. Então, um dos problemas que nós temos é justamente esse acesso ao cofre. Quando o gestor vê que não existe histórico de atuação, ele simplesmente fecha e fala, não, deixa isso para depois. Então, eu vou sempre repetir que a proposta inicial é sensibilizar gestores. Nós, da Polícia Federal, temos que sensibilizar gestores na nossa área de atuação na segurança pública. E tivemos aqui uma tentativa de uso, de construção de uma bomba suja. Temos também, e são dados, e tudo isso aqui é fonte aberta, né? Não temos problema, tudo fonte aberta, todo mundo encontra isso na internet. Um comércio muito grande no leste europeu de césio. Para quê? Para prática criminosa. A mercancia já é ilegal, contrabando. E o seu uso como arma é uma possibilidade. Então, é um mercado caro, tem muito dinheiro envolvido, e não tivemos ainda a identificação de organizações criminosas que trabalhem com a mercancia ilegal de material radiológico, por exemplo. Já houve, como eu disse, em Macapá, uma operação para apurar o desvio de urânio bruto. Não tivemos ainda a identificação no Brasil de mercancia de contrabando de césio, mas é uma possibilidade. Outro dado da Interpol, referente ao mesmo tipo de contrabando, e temos um grupo de trabalho que versa sobre contrabando de material QBRN, material radiológico nuclear, material radiológico nuclear. No âmbito do Mercosul, a reunião voltada para traçar as diretrizes da América do Sul, ela vai ser realizada agora em setembro, então é um grupo bem ativo, que a Polícia Federal também participa, junto com os países da América do Sul. E aqui vários exemplos de material QBRN sendo utilizado como arma fora, que pode ser copiado aqui dentro, devido à facilidade de acesso de agentes, principalmente radiológicos. Temos aí rebeldes chechenos, aqui um material encontrado também lá na Chechênia. Aqui é uma situação de um incidente envolvendo um material químico no Porto de Santos. Então, quando estávamos planejando a atuação das agências por ocasião das Olimpíadas, um dos cenários era justamente o furto de um caminhão de cloro. Então, é uma possibilidade, não é algo difícil, e os danos, além dos danos humanos, nós temos também o dano à imagem, se isso ocorre num contexto de um grande evento, e também o temor e o pânico que isso gera no seio da população.
O grupo que o Júlio César falou, o SSS, ele colocou um artefato em Braslândia, salvo engano, não funcionou. É um risco, né? Concordamos com isso, porque alguns deles eram universitários, tinham essa ideologia, então eles tinham conhecimento, eles viram a oportunidade e eles podem ter o acesso ao material. E fizeram um atentado. Aqui a gente vai ver alguns atentados, principalmente em Brasília, devido ao momento de extremismo que nós temos. O atentado do aeroporto de Brasília, em 2022, o atentado no Supremo, e foi um atentado bem montado de forma diferente do que normalmente a gente vê. O que a gente viu ali no aeroporto? O camarada montou um artefato explosivo e deixou aquilo lá e foi encontrado. Aqui não. Aqui ele fez uma atuação onde ele queria mostrar a indignação dele e montou artefatos explosivos como na casa dele, para que os policiais que fossem lá também fossem atingidos. Então, esse atentado do Supremo do ano passado, na época do BRICS, ele tomou uma direção um pouco mais diferente. Então, a gente já tinha ali alguém que queria fazer algo que fosse difundido nos meios, na mídia, e se ele tem acesso a um agente QBRN, o dano ia ser muito maior. Nós temos ainda esse ano, tivemos esse atentado também, foi um negócio mais simples, mas também foi utilizado pólvora negra e causou bastante comoção lá em Brasília. Vou falar rapidamente sobre a nossa atuação multiagências. A proposta nossa, em termos de capacitação, é se aproximar, manter essa aproximação. Já fazemos a integração com o Exército, né? Aqui tem a Companhia de Goiânia, o batalhão em Iperó, porque estamos sempre buscando atualizar nossa doutrina com as Forças Armadas. O grande problema nosso é que nós também, né, como todos os outros palestrantes, os recursos não chegam na forma adequada. A sensibilização dos nossos gestores policiais talvez tenha que ser maior pela conta que se faz. Se não houve ação, a gente não investe, né? Mas temos os EPIs para uma ação tática, temos equipamentos de identificação, mas como o general disse, o tempo de aquisição foi durante os grandes eventos, entre 2012 e 2016. De lá para cá, a luta começou para a gente renovar os EPIs e os equipamentos. Na área radiológica nuclear, nós temos uma proximidade muito grande, a Polícia Federal no sistema de proteção nuclear brasileiro, então a gente tem uma interface muito grande. Conseguimos também uma proximidade com a Agência Internacional de Energia Atômica. Vamos participar do seu curso e estamos também convidando para termos um workshop com a Agência Internacional em Brasília, voltada para preparação da operação de segurança da COP em Belém. Esse aqui é o exercício que a gente vai ver depois, feito em Angra, com diversas áreas da Polícia Federal. Na área química, nós temos uma proximidade muito grande com a Interpol. Nós estamos tentando a aproximação com a OPAC, conto com o apoio dos colegas para que a gente consiga ter uma maior proximidade com a OPAC. Com a Interpol, nós estamos planejando fazer um exercício também, dentro daquela ideia da iniciativa privada nos apoiar, utilizando o apoio das instalações de uma fábrica de produção de material de uso dual, e com o apoio da Interpol a gente fazer esse exercício com as 4 áreas da Polícia Federal, COT, GBE, DETER e Academia Nacional de Polícia. A área biológica, estou conversando com a Vanessa aqui para a gente ter uma proximidade maior. Nós tratamos do tema
no grupo técnico de infraestruturas críticas, temos 2 representações lá. Eu estou no grupo de trabalho amplo, que trata de todas as infraestruturas, e o colega que estava na parte de infraestrutura biológica, da parte de ameaças biológicas, ele saiu e a gente está para indicar outro. Então, a nossa proposta é fazer uma aproximação com o Ministério da Saúde para que a gente também esteja aí rodando os exercícios com nossos camaradas do Ministério da Saúde. Aqui algumas áreas, algumas agências que a gente tem com proximidade, principalmente capacitacional, na área química, área biológica. Aqui os desafios. Nós estamos com um exercício com a agência internacional também, um exercício de retomada de aeronave na fronteira com Rivera, e temos uma delegacia em Santana do Livramento, e estamos com esse exercício para nós realizarmos em março de 2026, com apoio da Agência Internacional de Energia Nuclear. Temos uma outra proposta com eles também, de envio de observadores para grandes eventos públicos. Estamos caminhando nessa direção ainda, para ver se conseguimos implementar isso por ocasião da COP em novembro. E o exercício da Tríplice Fronteira Sul, que eu espero que o meu colega me ajude. Brasil, Paraguai e Argentina tem um comando tripartite na Tríplice Fronteira Sul, e pretendemos fazer um exercício lá. Então, isso já está formalizado na Polícia Federal, ainda não temos data, mas a proposta é que consigamos fazer ou no final ou começo do ano que vem. O apoio da IAEA também para a COP na segurança, e esse exercício que nós falamos de ameaça com a Interpol. Esse exercício esse exercício da Interpol na área radiológica nuclear, nós vamos ter uma reunião semana que vem. É um exercício ainda que está verde, e provavelmente consigamos realizá-lo, colocá-lo em campo no final de 2026. Conferência Internacional sobre Ameaças Químicas da Interpol, temos mandado representações a cada 2 anos, é o tempo em que ela ocorre, e esse é o exercício químico que vamos fazer numa planta química em São Paulo, também com a Interpol. A área biológica, quando tivermos uma proximidade maior com o Ministério da Saúde, vamos implementar nossos estudos. Vejam que a proposta dos nossos exercícios, e aí eu acho que vai dar tempo de apresentar no final, na conclusão, ela envolve 2 áreas, principalmente. A área de planejamento, que é justamente a área de gerenciamento de crise, como eu vou responder isso de uma forma técnica negociada, ou de uma forma que exija o uso, que faça se necessário o uso da força, né? O grupo tático ou negociador. Então, eu trabalho essa matéria e, logicamente, vamos sempre procurar resolver tecnicamente as nossas crises. As crises resolvidas de formas técnicas são as crises que nós sempre buscamos, salvaguardando a vida de todos que lá estão. A parte de segurança com a gente que é BRN, então trabalhamos isso também, e sempre montamos um cenário para a execução de todo esse conhecimento, né? Às vezes, quando a gente só assiste o filme, dá a impressão que é um filme. Não, é que não conseguimos, a gente mostra o treinamento, mostra a apresentação da matéria, mas muitas vezes as pessoas se apegam só ao cenário. E o cenário é a execução de todo o conhecimento. O que a gente mais se presta, mais dá importância nesses encontros é difusão de conhecimento de resposta à crise, gerenciamento de crise e conhecimento de segurança QBRN. Na área operacional, nós temos atuação na área operacional, principalmente envolvendo transporte de material radiológico e na atuação nos grandes eventos. Então, temos 2 cenários de atuação. Não tivemos cenários de uso de QBRN como arma, mas atuamos na área QBRN, nessa área de segurança de transportes, a área de segurança de grandes eventos. Temos uma área técnica que ela é direcionada para a academia, na prospecção de material,
difusão de doutrina, melhoramento da doutrina, trata da parte doutrinária, né? E vamos assistir o exercício, mas esse exercício, o que passa no exercício é o cenário, né? Existe todo um projeto feito e umas ações doutrinárias feitas antes. Calma, cara, não estraga tudo, deixa comigo, rapaz, tá tranquilo. Polícia Federal. Falei, eu quero lhe ajudar, mas agora eu preciso da sua compreensão. Tem uma área com material radioativo, tem uma bomba, não tô brincando não. Tá achando que eu tô brincando, né? Tá achando que eu tô aqui de palhaçada? O exercício versou sobre um insider, um camarada que estaria dentro da fábrica e auxiliaria a entrada. Contamos aí com esse exercício com o COT, com o nosso grupo de Polícia Marítima e com o grupo de pronta intervenção do Rio de Janeiro. Tá? Bom, estou à disposição para perguntas. Obrigado pela atenção. Obrigado, delegado Farias. Senhores, indo para o último apresentador desse painel, eu convido o professor Luciano Stremel Barros, do IDESF. Muito obrigado, professor Tássio, também Farias, delegado Farias e meu amigo Tássio Frank, pela recepção aqui nessa escola. Bem, o último a falar, o desafio é grande, hein? Deixa eu ver se tem gente dormindo aqui já. Mas vamos lá. O papo aqui vai ser agrotóxico, agroquímico, tudo que entra ilegalmente pelas nossas fronteiras e o que acontece com esse mercado ilegal que movimenta aí bilhões de reais por ano.
Nós fizemos alguns trabalhos, o IDESP fez alguns estudos a respeito disso. Tássio, eu já entrego para ti, depois você entrega para a professora Mariana, para mim, por gentileza, que fica aqui na escola. São 2 trabalhos feitos pelo IDESP. Mas para a gente ter uma ideia do tamanho dessa encrenca, isso aqui é a safra de grãos do Brasil, a previsão é da Embrapa, 2024-25, de 323 milhões de toneladas. Então, vocês imaginem que num país tropical a utilização disso é sem dúvida nenhuma, bastante importante, né? E por isso as nossas agências regulatórias têm também um papel fundamental nisso, para que estes produtos que quase que obrigatoriamente tenham que ser usados, por isso defensivos agrícolas, sem eles, nesse país tropical, eu vejo uma grande dificuldade dessas 323 toneladas estivessem em condições de ser colocadas no mercado, né? E esse mercado ilegal é movimentado por essas 4 grandes operações aqui. Nós temos o roubo de cargas, bastante contundente, são produtos caros, que custam muito e com cubagens muito pequenas, então o roubo de cargas tem sido algo importante aí. A falsificação de produtos que quase que obrigatoriamente, mas não obrigatoriamente, mas grande parte desta falsificação está ligada ao contrabando. As gemas ingressam de forma contrabandeada no Brasil, esse volume vai para algum canto da Federação Nacional, notadamente as grandes operações das polícias, está naquele noroeste do estado de São Paulo, com muita falsificação de produtos, e o desvio de uso. O desvio de uso também uma modalidade que vem crescendo nesses últimos anos. O camarada lá importa uma gema para produto de piscina, qualquer outra coisa, para dome sanitário, esses produtos para matar inseto, e daqui a pouco desvia essa finalidade e vai para uma fábrica clandestina para falsificação de produtos, ou colocação desses produtos em outras aplicações que não aquela que ele importou esse produto. Modalidade que infelizmente cresce no Brasil, ainda timidamente, mas já aparece como um grande problema neste mercado ilegal. Depois disso, nós temos um cenário aqui de crescente desta problemática, a partir aí de 2019, mas já vinha crescendo ao longo dos anos, ou seja, isso vem se crescendo e também consolidando algumas rotas onde os grupos criminosos que operam esse mercado ilegal começam a se desenvolver. Nós tivemos aí, em 2019, um caso bastante interessante de importação clandestina, ou seja, contrabando de benzoato de mametina. É um produto que estava proibido no Brasil, depois foi liberado, em percentual bastante pequeno, para atender um problema emergencial ali, que é aquela lagarta da soja. E o Paraguai importava isso de forma muito mais fácil, sendo que o Paraguai tinha uma permissão de importação deste produto até 15% de concentração. E a utilização no Paraguai também era entre 15% e 10%. Aqui no Brasil, quando se liberou, a 5% só de concentração, a permissão para a utilização. Quando isso acontece, o cenário era esse, mas mesmo assim, haviam algumas apreensões no Paraguai com produtos com concentração maiores do que o permitido de importação, de 36 a 600 vezes mais do que o próprio Paraguai permitia. Isso era apreendido lá pela Polícia Nacional, pela Senav, que era a agência regulatória paraguaia. Então, isso ainda havia uma contenção em território paraguaio antes desse negócio chegar no Brasil. Depois disso, cara, isso aí é o cenário já 2021, 22, 23. Quando o Brasil libera a gema, a possibilidade de utilização do benzoato de mametina, o que o Paraguai faz, cara? Ele permite, a Senav permite que o Paraguai importe a qualquer concentração. Pô, isso é um prato cheio para o contrabandista, né? Menos cubagem e menos risco de trazer esse negócio e introduzir no território brasileiro, que é o grande mercado. Vocês viram o tamanho, a dimensão desse mercado brasileiro de produção agrícola, não é? Então, começa a acontecer duas coisas aí. Nós perdemos aquela barreira inicial de apreensões no Paraguai, porque se podia importar qualquer quantidade, já não era crime ter lá o produto a qualquer quantidade, que era a base das apreensões da Polícia Nacional e da Senav. Isso no Paraguai, a primeira barreira desmonta,
E começa a entrar produto extremamente concentrado no Brasil para aumentar aquele processo de falsificação que a gente viu lá, né? Como um dos grandes problemas. Outra coisa que a gente detectou nesses estudos, que nós fizemos em 2 anos, foi feito em 2019 o primeiro, depois 2022 o segundo, foi que as importações do Paraguai também, os camaradas dão um balão lá tributário no Paraguai. Porque a primeira importação a gente detectou de um camarada, ele pega o primeiro, eram 4 cargas que a gente analisou de 4 toneladas, 3 cargas, né? A primeira, com 95% de concentração já na lei nova. O cara traz, no dia 30 de janeiro, um produto declarado a $896 mil. 4 toneladas, $896 mil, mesmo exportador na China, mesmo importador no Paraguai. Pô, questão de 2 dias, de 6 dias, esse camarada já traz a mesma 4 toneladas, o mesmo exportador na China, o mesmo importador no Paraguai por $600 mil, 670 mil dólares. Então eles foram testando, eu acho que nem esse 800 aqui era o valor correto. Ele vai testando na aduana paraguaia para ver se passa lá no canal, se a valoração passou, eu vou testar. E começa a baixar o preço. Então, quer dizer, aí o contrabandista ganha em todos os lados. E é o Paraguai perdendo, já estou trazendo esse cenário, para ver a necessidade que a gente tem de integração entre as aduanas, entre valoração de produtos. Eu sei que é soberania paraguaia, mas está perdendo imposto aqui também, né? E para que fim isso, né? E para que fim esse negócio? Depois nós tivemos também a proibição do paraquat no Brasil em 2020, e vocês vão ver o que está acontecendo. Não tinha quase importação de paraquat, era muito singela essa importação do Paraguai de paraquat. Quando o Brasil proíbe, vocês já vão ver o que acontece. Aqui um pouco da evolução das importações do Paraguai, 22, 23, já dá um salto aí, de 72 mil toneladas para 87 mil toneladas. Quilo-litro, a gente acabou homogeneizando esse negócio entre quilo e litro, vai ter alguns dados aqui que estão em quilos, outros em litros, a gente fala, vamos homogeneizar quilo-litro, porque até as apreensões da polícia, muitas vezes, a gente pegou casos que era pó e o cara botou litro, ou ao contrário, acabou pesando o galãozinho ali e dizendo tantos quilos, então a gente homogeneizou quilo-litro já para ficar mais fácil. Mas aqui está exatamente o que eu estou falando. E aqui, eu vi a apresentação daquele primeiro painel de ontem, a professora trouxe algumas especificações de gemas, aqui estão algumas coisas que se importa no país vizinho que pode estar entrando no Brasil, eu não sei a gravidade disso, não é minha área, mas aqui fica algum alento aí para isso, que possa ser alguma coisa importante aqui. Mas o próprio paraquat, vejam lá, em 2022, quilolitros, 492. Já no processo de proibição acrescente, o paraquat 1 milhão de toneladas, 1 milhão de quilos aqui, importado pelo Paraguai, né? Então, para que mercados isso está destinado? Aqui estão as gemas, não vou meter aí isso tudo. Aqui os principais portos de entrada lá no Paraguai, isso notadamente vem da Índia, da China. O Paraguai não produz esses produtos primários, mas recebe isso, exportações legais para o Paraguai, de vários, diversos países. Aqui estão os principais portos, também um dado que, se alguém tiver interesse, está aí na apresentação. Aqui, no Brasil, o ranking das apreensões, e aqui por estados, isso aqui é 18, 21, mas essas rotas são aquilo que eu falei, a consolidação destas rotas, Minas Gerais chamando a atenção com grandes toneladas, isso aqui foi fruto de uma operação à época, estado de São Paulo, Paraná, notadamente estados agrícolas, né? E aqui eu vou trazer depois um mapa das estradas, onde isso trafega, onde isso caminha historicamente. Aqui está realmente aquela questão anterior, que a gente fazia medição litros, depois quilos, as apreensões do DOF no Mato Grosso do Sul, que é a polícia de fronteira do MS, apreendendo aqui diversas toneladas e quilos, litros destes produtos, e vocês percebem nitidamente alguma coisa de evolução aqui, saltando aos olhos do ano de 2021. Aqui, nós temos as apreensões, uma amostragem do Brasil, evidente que isso aqui não é Brasil todo, mas alguns pontos de apreensão, está aqui a Receita Federal, o BPFRON lá no Paraná, o DOF no Mato Grosso do Sul,
o aumento das apreensões 22, 23, aqui 23 uma queda, aqui também foi fruto de uma operação conjunta do MAPA, naquele ano, uma operação interagências que resultou em grandes apreensões nesse período. E a Polícia Rodoviária também. Aqui, a alfândega de Foz, a Receita Federal em Foz do Iguaçu, os principais produtos ali apreendidos. Você vê o tiametoxan aqui como um produto com bastante apreensões. E aqui são os caminhos por onde anda isso. Nós fizemos um BI de onde ocorreram essas apreensões. Cara, na hora que se bate o olho aqui, você vê onde é que essas estradas que estão andando pelo Brasil. Então aqui isso serve para a Polícia Rodoviária Federal, para as polícias estaduais prestarem atenção nessas rotas, nesses caminhos onde este produto ilegal caminha. Está aqui as principais, a BR-163, que corta o Brasil de norte a sul, pela fronteira. Eu acho que aqui não é só agrotóxico, aqui se você pegar cocaína, se pegar a maconha que sai do Paraguai, se pegar todo o contrabando do Paraguai, em algum momento ela vai ter que cruzar a BR-163. Então é uma artéria de escoamento mesmo, de produto que isso serve para o Brasil olhar para esse negócio aqui. Olha, nós temos que fazer uma vigilância melhor lá na BR-163 ou nos seus intermédios, porque ela é realmente uma artéria de escoamento. Ela corta no oeste do país, né? Então tudo que entra pela costa oeste brasileira, seja a cocaína do Peru, seja da Bolívia, seja o contrabando, ela vai passar por essa BR. Grandes operações de contrabando, isso aqui a gente entra um pouco naquela reflexão do crime. É crime organizado, não é? Tem gente grande envolvida nisso. As operações da PF estão demonstrando isso, doutor Farias, que realmente tem grupos organizadamente para fazer esse processo, tirar um produto desse lá de contrabando da fronteira, trazer para o interior do Brasil, fazer mistura, impressão de rótulos, tem gráfica envolvida, tem uma série de questões aqui bastante importantes que essas operações da PF, dos GAECos estaduais, têm demonstrado. Grandes operações de combate ainda nos estados brasileiros, então vocês veem que isso acontece no Brasil todo, e aqui está um mapa de onde isso aconteceu. Então todo esse cinturão agrícola aqui, não teve nenhuma operação importante ainda em Santa Catarina, aqui na fronteira, mas todo este cinturão agrícola aqui, desde a época que a gente fez esse mapa, pode ser que tenha acontecido alguma operação importante que eu não sei. Aqui não está nesse georreferenciado aqui, em Santa Catarina. Mas vejam que realmente há uma capilaridade destes venenos clandestinos ingressando aí por vários e vários estados da Federação Brasileira. Uma operação que me chamou bastante atenção foi a Terra Envenenada, ela é de 2022, se não me engano, outubro de 22, onde mobilizou 200 policiais federais, uma grande operação, investigação de 7 meses, até uma investigação rápida, com um custo de um inquérito desse, de uma investigação de 7 meses, não é um custo tão elevado assim para o resultado que se deu. Você tem um custo, eu me lembro que a gente tentou fazer, quanto custa o inquérito da PF, estava em torno aí de, uns 10 anos atrás, uns R$40 mil em média, um inquérito. Se pegar um inquérito da Lava Jato, por exemplo, extremamente complexo, que tinha que seguir alvo, tomar vinho francês para acompanhar o alvo lá, custava mais caro do que uma operação, muitas vezes, para pegar um contrabando, que você com vigilância consegue trazer. Mas, em média, isso, então, uma operação relativamente barata, com alto êxito de ação. E que teve esta capilaridade aqui, Matoipiba, vocês estão vendo toda essa região agrícola, vocês estão vendo todo também o cinturão Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, tinham alvos nesta operação. Inconformidades no segmento, isso aqui é bastante interessante, que as indústrias legalmente estabelecidas do Brasil já têm um índice de compliance bastante interessante, de descarte. 99% estão fazendo a coisa certinha, estão descartando esses produtos onde tem que se descartar, tem logística reversa. O contrabando não tem nada disso. Quer dizer, o contrabando joga no riacho, enterra a embalagem, é uma encrenca danada esse negócio, isso é lixo atômico. Quando você descarta isso em qualquer lugar. E as empresas brasileiras, então, têm trabalhado isso de uma forma bastante importante, bastante interessante. 70%, e aí que começam já nos estabelecimentos a se pulverizar, você tem ainda um 30% de inconformidade nesse mercado, mercado varejista disso, que atende as propriedades rurais que estão no interior do Brasil, e 14% das propriedades rurais em Goiás e 15% no Paraná fiscalizadas tinham indícios de produtos ilegais.
Então, é um balanço que a gente tem que fazer, e aí puxar um pouco da orelha do produtor rural, porque não é possível uma coisa dessa, né? Que você esteja, por uma questão de preço, de custo, introduzindo produtos em lavouras brasileiras que possam contaminar a população. E o mais grave disso tudo, que eu acho, como os produtos que vão para exportação são extremamente vigiados, extremamente organizados, com selos, os Estados Unidos, a China, os grandes compradores brasileiros, principalmente a China, ela acompanha esse processo de compliance da compra desse produto brasileiro. Ou seja, isso aqui, este índice de conformidade que a gente chegou em 25% desse mercado, que envolve falsificação, roubo de cargas e utilização para outros fins, e o contrabando, está envenenando a população brasileira. Então é segurança alimentar. Né? O produto que vai para o exterior não está com esse negócio aqui. Aqui é para o Brasil. Então, acho que devemos prestar bastante atenção nesses aspectos. E aqui eu me termino. Eu agradeço a atenção de todos aqui e muito obrigado.